Mateus capítulo 27, a partir do verso 45. Esses domingos têm sido domingos muito especiais e Deus tem mexido muito no nosso coração. Espero que hoje seja mais um dia especial em que a palavra de Deus fale conosco, que Deus nos abençoe, nos edifique, nos confronte e nos coloque mais uma vez de joelhos diante da cruz. Essa é a nossa oração. Estamos falando sobre o caminho da cruz e agora estamos nas frases que Jesus disse no momento da sua crucificação. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo... Desculpe, a minha tradução aqui estava hora sexta e hora nona, né? Hora sexta é meio-dia e hora nona é às 3 da tarde. A nossa versão da tela está melhor, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que loucura! O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa frase que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Está no Salmo capítulo 22. Salmo 22 diz assim, é um salmo de Davi. Provavelmente ele escreveu esse salmo quando ele estava sendo retirado do seu trono, e Absalão, o seu filho, ocupando o seu lugar, e o próprio filho se levantando contra o pai. Ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo e entronizado entre os louvores de Israel. Eu não vou ler o salmo todo, o nosso tempo hoje é curto. Eu quero que você leia esse salmo depois. Ele fala: minhas mãos foram transpassadas, as pessoas que me veem nessa condição estão rindo de mim. Davi estava numa situação muito difícil, passou por uma situação vergonhosa, vexatória, mas parece que, de maneira até como um prenúncio profético, Davi fala coisas que Cristo estava vivendo naquele exato momento. E Jesus repete a frase do Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E essa é uma frase, irmãos, vou dizer para você, muito complicada. Me perdoe, eu vou tentar falar aqui algumas coisas que passam pela minha cabeça, pelo nosso coração. Hoje, essa semana, os pastores, a gente fica trocando figurinha. O que você leu? A gente lê comentários, a gente lê o texto original, a gente busca as melhores traduções, a gente vai se apoiar em outros grandes teólogos, aliás, em grandes teólogos, outros não, nós não somos, mas em grandes teólogos, que já interpretaram e tentaram entender esse texto, porque ele é muito complexo de ser entendido. Essa é uma frase quase impossível de ser entendida para a nossa cabeça humana. E nós conversamos um pouco, e são mais de 2000 anos de estudos teológicos, e como é que a gente vai aqui falar em 15 minutos alguma coisa? É impossível. Mas uma das maneiras que nós entendemos, ou a melhor maneira que nós entendemos Cristo, Jesus Cristo, é alguém que era completamente ser humano, sentiu tudo o que a gente sentiu, mas ao mesmo tempo era Deus. Se ele fosse apenas humano, seu sacrifício não teria valor.
como se Deus estivesse pagando o nosso preço, porque seria apenas um outro ser humano, e a nossa fé repousaria num homem e não em Deus. Mas se ele fosse apenas Deus na cruz, também não teria valor, porque ele não sentiria fome, não sentiria frio, nem tampouco dor, nem a coroa de espinhos lhe tiraria sangue. Então talvez não seria um sacrifício. Por isso nós entendemos de uma maneira paradoxal e impossível para a nossa cabeça, de que ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Mas Filipenses capítulo 2 nos traz uma revelação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou e tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse texto é paralelo talvez à frase de Cristo, e é complicado da gente entender como é que Jesus se esvaziou. Do que foi que Jesus se esvaziou? Obviamente ele não era Deus onipresente em todos os lugares, ele estava confinado num corpo como nós. Talvez a gente imagine que esse confinamento, essa limitação, talvez seria esvaziar-se da sua glória, porque ele não se esvaziou completamente. Ele tinha discernimento, ele tinha autoridade sobre a tempestade, sobre o mar, ele ainda tinha nele muitos atributos de Deus, a sua ciência do que pensavam os fariseus, do que eles engendravam no coração, seu poder sobre as enfermidades, sobre demônios. Então, do que foi que ele se esvaziou? Ao mesmo tempo que ele deixou a sua glória e abandonou a sua glória para estar como todos nós estamos nesse mundo de meu Deus, ainda assim João capítulo 1 diz que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Deus estava ali diante de nós, do mesmo jeito que a gente se apresenta como homem, mas quando ele vai à cruz, ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Repete uma frase de Davi. E Davi, quando fez essa oração, fez pensando que estava abandonado e nunca esteve. Davi não sabia o que era estar abandonado. Como é que o próprio Deus pode ser abandonado por Deus? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder, muito complexa. E a gente vê um cataclisma na sua morte. Uma das coisas que nós aprendemos também é de que talvez Jesus, como homem, tenha sido o único ser humano que pisou nessa terra que foi abandonado por um instante por Deus. O único que teve essa experiência, o único que experimentou a ausência completa. Quando o homem peca lá no Gênesis e toma do fruto, ele causa uma destruição em cadeia em todo o cosmos. Havia maldição sobre a mulher, maldição sobre o homem e maldição sobre a terra. Maldita é a terra por causa do seu pecado. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas, e você vai voltar ao pó. Vai ter que ter suor para ter o sustento. Ela não vai te dar mais as coisas de graça. A sua escolha de não querer mais Deus e ser o conhecedor do bem e do mal acabou com toda a harmonia do cosmos. O nosso pecado acaba com tudo. Essa é a mensagem do Gênesis. O nosso pecado acaba com a nossa vida individual, a nossa cabeça paranoica, a nossa cabeça neurótica, nosso orgulho, nossa sede de poder, nossa sede por materialismo, nossa vontade de estar em pedestais e colocar pessoas por baixo, nossa falta de generosidade, nosso sistema nervoso descompensado. Nosso pecado acaba com as nossas relações, como tratamos o próximo, como tratamos as pessoas que nos cercam, como oferecemos tanta destruição e tanto ódio, tanto preconceito e tanto mal, como engendramos com artimanhas terríveis a destruição de pessoas, fofocamos, destruímos com as nossas palavras. Rede social hoje é um mar de ódio.
E basta alguém pensar diferente de você, que todo mundo vem para fuzilar, porque você está na posição do certo. Nosso pecado acabou com essa terra, está acabando. Me perguntaram uma vez: você é pastor, você acha que o mundo vai acabar mesmo? Está escrito na Bíblia. Eu falei: nem precisa de Bíblia. Nem precisa de Bíblia, pode esquecer a Bíblia. Falta pouco para a gente não ter mais água nesse planeta. Porque o nosso esgoto vai para os mananciais que a gente bebe. O coronavírus entra no brasileiro e fala: não, aqui tem chikungunya, tem zika, estou morrendo. Ele morre. A quantidade de coliformes fecais que tem no seu refrigerante já destrói qualquer um, fica tranquilo. A gente faz o refrigerante que desentope pia. Então a gente mata, né? A nossa pinga nos esteriliza, acaba com o nosso fígado, mas tudo bem. A gente polui a água, a gente polui o ar. A gente destrói a natureza, nós desmatamos tudo. Nossos móveis de madeira são lindos, nossas florestas peladas. Estamos mudando o nosso clima. Já não tem mais inverno, já não tem mais verão, já não tem mais outono, não tem mais primavera. Que beleza! Não precisa de Bíblia não precisa de Deus. A ignorância do ser humano já aponta e grita para o mundo que nós somos pecadores e nos afastamos de Deus. Quando Cristo morre e agora eu te pergunto, voltar aqui atrás no Gênesis: se você comer da árvore, você vai morrer. Adão, presta atenção, você vai morrer. Adão não entendia o que era morrer. Ele não foi criado para morrer. O que será que ele falou? Não deve ter problema isso. Daqui, pronto. Eu tenho um cachorro chamado Lennon. Irmãos, ele é muito legal, meu cachorro é muito legal. Ele adora maçã. Não, no Éden não era maçã. O Éden não era maçã, tá? Relaxa. Mas é legal falar da maçã, porque a maçã... O Éden, a Branca de Neve... Não, era Branca de Neve? Era Branca de Neve, né? A maçã é legal, fala da maçã. É engraçado que o cachorro tem um olfato sensacional, né? E o ouvido. Às vezes ele está lá no portão latindo com os amigos dele. Tem uns amigos dele que todo dia passa... Tem hora marcada. E ele late no portão. E quando a gente sai com ele, ele late no portão dos outros. É tudo igual. Eu tô lá na cozinha, eu falei: eu adoro maçã. Eu falei: vou comer uma maçã. A Blanche está aqui de prova. Quando eu faço assim, ó, ele aparece, irmãos. Ele aparece. Tipo assim, é o cheiro, eu ouvi uma mordida. É incrível. E ele é grandão, com uma bocada só ele come uma. Eu dou uma maçã para ele, acabou a maçã. É assim que a gente foi para o fruto. É assim que a gente vai para o pecado. Sente o cheiro de longe, ouve o barulho, e como o mal nos atrai. A gente fica brigando para fazer o que é certo. Para fazer o que é errado a gente faz sempre brigar. Todo o cosmos recebeu uma sentença de morte por causa do pecado. Só que nós não morremos. Não morremos porque a Bíblia diz que nós somos sustentados por Ele. Está em Colossenses, eu não vou ler o texto, mas depois você lê. Bom, coloca aí, vai rapidinho. Eu vou atrasar um pouquinho hoje, tá? A gente homenageou as mulheres. Tenho certeza que o seu marido vai levar você para almoçar fora hoje, você não vai nem cozinhar. Fala, Jeová. Revela, papai. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, isso aqui é em Cristo, tá? Está falando de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. A gente viu Deus através dele. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós só não morremos, só não aconteceu um cataclisma quando Adão comeu aquele fruto. A morte não tragou tudo, porque ao mesmo tempo que tudo ia ruir, havia um Deus sustentando pela sua graça. Toda essa morte do cosmos estava pesando sobre Cristo. Ele não carregou só o palavrão, que você vai, falei um palavrão, foi na... Esquece, irmão.
Nós estamos destruindo a vida, e este mal estava todo sobre ele, não de agora, não desse minuto, da história da humanidade do começo ao fim, porque toda a existência ruiria na ausência de Deus. A cruz no nosso tempo é apenas a visualização prática do que Deus desde a eternidade já fez por nós, se entregando por nós. Mas aqui vem uma outra parte complicada. Frase do Nietzsche: Deus está morto, nós o matamos. Você não sabe o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Todos os pensadores da modernidade, vocês não sabem o que é isso. Você não sabe o que é Deus morrer. Esse é o grande cataclisma. O que aconteceria se Deus pudesse morrer? Isso nos pulverizaria. A única maneira de Cristo morrer era, mantendo a sua essência de Deus, abrir mão de todas as prerrogativas de autodefesa de Deus. Mantendo toda a sua glória e reconhecimento da presença divina entre os homens, ele abrir mão de todas as prerrogativas e poderes para morrer como um homem. E sendo filho, manifesto como um homem, isso significaria que Deus viraria as costas naquele minuto. 3 horas, em que do meio-dia às 3 da tarde, o dia virou noite. Porque se Deus inexiste, a vida sucumbe. Na verdade não é inexiste. Se Deus não for o que Ele é, nós deixamos de existir, porque nós existimos nele. Deus não existe, Ele é o que é. Ele disse isso para Moisés: eu sou o que sou eternamente. Vocês existem porque eu crio a existência, mas eu já sou o que sou eternamente. Deus do céu, se Ele não fosse quem Ele é, nós não existiríamos. O sol da justiça deixaria de brilhar, é trevas, terremoto, o mundo vira de ponta cabeça, a vida morre, e o que é morto ressurge, entra na cidade. A Bíblia diz que o véu, vamos para cá, o véu do templo se rasga. O que é o véu? Você entrava no templo, tinha uma mureta, soreg, da mureta para dentro entrava o estrangeiro, mas é no pátio, hein? É gentil. Para entrar no templo, só de Israel. Mas havia um primeiro átrio. Nesse primeiro átrio, tipo a entradinha das crianças lá, até ali as mulheres podem. Vem de longe, hein, irmão? Esse bagulho vem de longe. Ali só as mulheres. Aí tinha um segundo átrio, o átrio dos homens de Israel. Ali eles podiam entrar. Mas tinha um terceiro, chamado lugar santo. Ali ele não podia entrar, mas quem era sacerdote podia entrar. Mas tinha um outro que tinha um véu. Na verdade era um feltro grosso, espesso, que separava o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado de toda a nação. A tradição diz que ele entrava amarrado numa corda, porque se ele desfalecesse, porque lá dentro estava a presença de Deus, não dava para entrar. Quem entrar morre, só ele pode entrar. Então a gente puxa ele. Quando Jesus morre na cruz, aquele feltro grosso rasga de cima e embaixo. Isso é muito incrível, irmãos. Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não, Davi, eu sei, você falou, a gente também fala, porque a gente fica agoniado às vezes de ver tanto problema, e fala: Deus não deve estar comigo, mas Ele está. O único que pôde dizer aquela palavra verdadeiramente foi Cristo. Os céus se calaram, e houve um cataclisma na terra. Os soldados bateram no peito e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus.
Deus o desamparou, porque era isso que deveria ter acontecido lá no Éden, quando nós negamos a Deus. Mas o nosso pecado não nos isolou, porque a sua graça continuou nos sustentando, porque Ele mesmo foi isolado na morte, para que nós tivéssemos vida. Que loucura isso! A agonia, nós não sabemos o que é a agonia de Deus não estar conosco. Nós não sabemos. A religião, essa panaceia chamada religião, essa invenção humana que separa os homens de Deus, chamada religião, adora dizer que Deus não está com você. Isso é prato cheio. Se você não vier na igreja, Deus está aqui dentro. Se você não vier, Ele não está com você. Se você não fizer todos os dias campanha, Ele não te atende, hein? Ele não vai ficar com você. Agora a parte mais linda e bonita dessa teologia: se você não der a oferta, ou não fizer o sacrifício, Ele não está com você. E você tem que vir aqui, porque Ele está aqui. Lá fora é o mundo, Deus não está lá fora, Ele está só aqui. E geralmente Ele está só comigo, e é eu que distribuo as pitadas, tipo, como é que chama? Soro caseiro, a colherinha, um pouquinho de Deus para você, recebe agora a unção, para você eu não dou, para você eu dou. E quando Cristo morreu na cruz, e o véu se rasgou, a religião vem e costura de novo o véu, fica na porta e fala: ninguém entra. E é assim mesmo. Ninguém entra. Mostra o seu ticket aqui, dízimo está certinho, fez as orações, trabalhou, veio, tá. Você é legal, seu dízimo é grande, vem aqui na fila especial que nós temos aqui. Eu entro lá e trago alguma coisa para você. E o sonho das pessoas na religião, que são ensinadas de que precisam de um ritual para que Deus esteja com elas, ficam na fila doidas para poder entrar no Santo dos Santos. E quando veio a notícia de que o véu se rasgou, agora todo mundo pode ir além do véu. Mas não é isso. O véu não se rasgou para que nós pudéssemos entrar. Porque agora, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Porque Jesus disse: eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. E Ele falava sobre o seu corpo, sobre a sua igreja. Olha que notícia boa, irmão. Você não precisa ir além do véu, porque não tem mais nada lá dentro. Quando o véu rasgou, Ele quis dizer que agora Ele saiu. E Ele habita em todo aquele que crê, em todo aquele que se arrepende, em todo aquele que confessa. Mas Ele é Senhor de graça sobre toda a terra, porque no seu sacrifício Ele sustenta a vida. Ele não nos deixa sós. Ele é a nossa sombra, a nossa direita, que não desgruda de nós. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para onde eu irei longe da tua presença? Se eu for no céu, aí o Senhor está. Se eu for no mais profundo abismo, se eu colocar a minha cama no lugar dos mortos, se eu pegar as asas da alvorada e voar até as extremidades da terra, até ali a tua mão me susterá. Eu não sei o que é Deus me abandonar, porque Cristo soube. Ele soube. A terra sentiu, o mundo sentiu. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se fez só, para que nós nunca estivéssemos sós. Nós achamos às vezes que Deus não está conosco. A gente recebe um exame e a pergunta vem: onde será que está Deus? A gente é demitido e fala: onde está Deus? Aí alguma religião
vem dizer para a gente que Ele não está conosco, mas que ela tem um caminho, por uma módica quantia, que vai trazê-lo de volta. Por isso muitos de nós fomos machucados pela exploração da religião. Mas Ele se fez só, abandonado, 3 horas de trevas, para ressurgir e dizer: eu vou para o Pai, mas eu volto, mas vocês nunca vão ficar órfãos, porque meu Espírito vai estar com vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu nunca vou deixar vocês órfãos. Me lembrei vindo para cá hoje pela manhã, um texto que eu nem coloquei. Paulo, quando vai à sua prisão em Roma, final do livro de Atos, ele é preso, apela para César. Quando pega o navio para ir para o Mediterrâneo, passa por um grande naufrágio. Tentaram matar ele em Jerusalém, fizeram conspiração para matá-lo na prisão e não morreu. Nesse naufrágio, você não acredita? No naufrágio, o navio afundou, irmão. Além de naufragar, ele ainda afundou. E o Paulo conseguiu escapar, pegaram imóveis, a Bíblia fala, e foram dar numa ilha. Nessa ilha ele foi ajudar, ele estava preso, ia para a condenação, talvez, não sabia, no fim ele foi martirizado no final da sua vida em Roma, mas ele vai pega uns gravetos para fazer uma fogueira, diz a palavra, e uma serpente, uma cobra venenosa, gruda na mão dele. E o comentário da galera era assim: esse cara tem uma urucubaca desgraçada, meu. O cara não morreu na prisão, escapou, hein? O navio vem e afunda. Agora, quando vai pegar o graveto, a serpente pica o cara. Eu vou ficar longe desse cara, meu. Deixa eu ficar fora, porque esse cara aqui, Deus não está com ele. E a Bíblia diz que passa 1 hora, 2, ele estava esperando estribuchar, espumar, inchar, e não acontecia nada. Aí deu uma crise de diarreia. Naquela época as pessoas morriam por isso, terrível na ilha. E o Paulo ainda vai falar com o chefão, o dono da ilha, ainda ora pela população, e todo mundo é curado. Quem foi que disse que Deus não está com você só porque você está lutando? A religião vai dizer que está com o dízimo atrasado, que está fora da cobertura espiritual, que você está em maldição. Não ouve a palavra de religiosos, vai para o Evangelho. A lógica da religião e a lógica do Evangelho são antagônicas. Cristo na cruz, dizendo: porque o Senhor me desamparou, ainda arrumou mãe para o filho, filho para a mãe, e disse para o outro: ainda hoje estarás comigo no paraíso, e falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ainda derramou o seu perdão, a sua graça, e foi abandonado para morrer, para que eu e você nunca fôssemos, mesmo nos momentos de naufrágio, serpentes, você nunca vai estar só. Eu não sei te explicar porque a gente enfrenta naufrágio. Eu não sei. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Eu não sei te falar por que o navio afunda. Por que a serpente estava no meio daquele graveto. Estava com uma boa intenção de fazer a fogueirinha. Mas não diga que Deus não está com você. Porque você ainda vai orar e Deus vai agir em muitos lugares e curar muita gente, inclusive você mesmo. Porque Ele não nos abandona. Ele foi à cruz para que nós não tivéssemos que ir. Ele se fez solitário para que nós nunca fôssemos abandonados por Deus. O mundo conheceu o cataclisma do Deus abandonando o próprio Deus, se abandonando para a morte, pelo nosso amor, por amor a nós. Eu sei que a gente está num perrengue terrível no nosso país. Eu sei que tem muitos pais de família aqui trabalhando como um doido, engolindo sapo para poder levar o pão para casa. Outros estão no Uber fazendo viagem com seu próprio carro para levar o troco. Eu sei. Eu sei que tem mães aqui que olham para a sua geladeira, às vezes olham para o seu armário. Eu sei, irmão. E a gente recebe os pedidos de oração e conversa com muita gente.
o tratamento que você está fazendo e a dor que tem em tantos lugares. O que significa isso, Zé? Significa que essa é a vida. Mas significa também que nós não estamos sós. Ele está conosco no meio da tempestade. Ele está com a gente dentro da fornalha. Ele está com a gente na cova dos leões. Ele se faz presente no coração de cada um de nós. E nós somos a presença dele na vida do nosso irmão que sofre. E apoiamos uns aos outros. E ainda temos a alegria de sermos dele, para no meio da batalha dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que eu me encontre com o meu fim, aí eu vou estar com ele eternamente. E nós vamos sempre nos alegrar, porque Deus é por nós. A gente não está só. Obrigado, Jesus. Nosso pecado te machuca. Nosso pecado acaba com a gente. Nós precisamos nos converter. Nós ficamos arrumando desculpa para manter nossa violência, arrumamos desculpa para manter a nossa sexualidade depravada. Nós queremos arrumar uma desculpa bíblica para desprezarmos pessoas, para passarmos por cima de princípios, e a religião vai sempre nos ajudar para isso. Mas nós precisamos dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. O que o Senhor foi fazer por nós? Nós não merecíamos. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. E eu quero te dizer obrigado. Não dá nem para imaginar o tamanho da agonia da cruz. O único que pisou nessa terra, que de verdade ficou só, para que nós não ficássemos. E eu gostaria de orar com você, e que nós orássemos pedindo a Deus que nos perdoasse. Porque a gente não entende essas coisas, e às vezes julga elas tão pequenas. A gente as julga como se, né, ele morreu na cruz, tadinho, ele sofreu, né? A gente nem sabe. Não sabemos de nada. Mas só estamos aqui vivos porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós orássemos para dizer: Jesus, muda a nossa vida, muda o nosso entendimento, nos faz agentes desse amor, corpo do cabeça que se entregou. Sejamos agentes nesse mundo e nessa sociedade da tua graça e da tua misericórdia, começando por dentro da nossa casa. Sempre começa lá dentro, com nossa esposa e filhos, sacrificando nosso pecado e o nosso desejo carnal, animal, descontrolado, imbecilizado. A gente é muito bom para expulsar demônio de gente no culto, ou orar contra a potestade da cidade. Mas a sujeira que está na nossa boca e no nosso coração, não tem oração que arranque. O pior demônio é o que não estribucha e que não espuma. É o que usa colarinho branco. É o que senta na cadeira que você senta e tem cara de santo e produz todo o mal que está na terra. Esse é o pior dos demônios, que a nossa religião alisa e alimenta. Mas o que nós precisamos é cair de joelhos e falar: Jesus, Tu és Rei, e a nossa vida é Tua. E obrigado, porque eu sento e levanto, deito e acordo, e o Senhor está comigo. Estou enfrentando uma grande tempestade, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu não enxergo um palmo à frente do nariz, não sei o que vai acontecer no próximo minuto, mas o Senhor tem cuidado de nós. Não andemos ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha para os lírios no campo e para as aves nos céus, que não semeiam e não costuram, e Deus os sustenta, e é assim que Ele nos sustenta. A cada dia tem um mal, mas a cada dia tem um pão nosso, que nos alimenta e mantém a gente de pé para a eternidade.
Se você puder, e se você quiser, nós vamos nos ajoelhar e orar. Senhor Jesus, quem somos nós? Nos sentimos tão donos da verdade, seguros das nossas decisões, justificados pelo nosso pecado, cobertos pela nossa teologia, pela nossa hermenêutica, para continuarmos no pecado. Tem misericórdia de nós e nos visita com o teu perdão, com a tua misericórdia, com a tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor, e vem com o teu sangue para colocar sobre nós o teu amor e o desligamento da morte. Senhor, nós queremos nos converter nessa manhã e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor purifique nosso coração, nossa mente, nossa alma, e dizer que nós Te amamos. O que o Senhor sofreu na cruz para que nós jamais tivéssemos morte, o que o Senhor padeceu para que jamais padecêssemos, e a Tua solidão para que jamais fôssemos solitários, é a razão de nós estarmos aqui de joelhos dizendo: obrigado, Jesus. Santo e bendito é o teu nome, sejas engrandecido para todo sempre. As palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam em tudo agradáveis à tua presença. Nossa vida seja para o teu louvor e para a tua glória. Cada passo e cada palavra que dermos sejam para o teu louvor. Muda a nossa mente e nosso coração, sejamos testemunhas vivas do teu amor, onde quer que pisemos. E tudo que fizermos em atitudes ou palavras, façamos para a glória do Senhor Jesus, que por nós se entregou e foi abandonado, para que nós tivéssemos lugar na Tua mesa. Obrigado por estar conosco, mesmo na nossa batalha. Às vezes na loucura nós falamos: Deus saiu daqui. Mas eu sei que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toma-nos pela mão e nos conduz pela Tua santa e bendita vontade. Estamos protegidos, porque o sangue da cruz nos diz que há Deus habitando em nós e entre nós. A Ti todo louvor e toda glória. Leva a gente para casa debaixo dessa alegria e seja uma semana diferente para nós, porque a nossa vida está no Teu altar, entregue nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Dê um abraço forte no seu irmão. Uma semana maravilhosa para todos nós. Uma semana de paz ao seu coração. A você que nos assistiu, desculpe pelo nosso atraso desse domingo. Vá na paz do Senhor e até o próximo domingo.